Existe um jeito correto da gente enfrentar o sofrimento? Nos dias de hoje, né, a gente está vendo tanta gente sofrendo, né, tantas mortes, tanta gente doente, tanta gente desempregada, tanta gente presa dentro de casa e isso traz muita angústia, muita ansiedade. Eu acho que isso é um tema que é bom para a gente abordar, né, sobre a ótica do Evangelho. Porque, independente desse momento que nós vivemos, sempre houve muito sofrimento no nosso planeta. Porque o nosso planeta é um planeta ainda muito primitivo, né? Nas categorias das moradas do nosso Pai, nós estamos com um mundo de provas e expiações. Nós já saímos de um mundo primitivo, nós somos um mundo de provas e expiações, onde ainda existe muito sofrimento. Existe muita dor, existe muita maldade. Nós estamos numa fase de transição para um mundo melhor, que seria um mundo regenerador, né? Mas isso depende de nós. Enquanto a gente não melhorar como seres humanos, o mundo não melhora. Então, esse atual mundo que nós vivemos, que ele é característica das pessoas que vivem nesse mundo, né? Desses espíritos que estão encarnados ou desencarnados no planeta Terra, ele é um mundo de provas e expiações. E como o nome diz, tem muito sofrimento, né? Então não adianta a gente achar que só eu que sou pobre e que sofro e sou desconhecido, que as pessoas ricas, né, bem de vida, os artistas, eles têm uma vida maravilhosa. Não, todo mundo sofre, né? O sofrimento é para todos, mas o que muda é o jeito como nós podemos encarar o sofrimento, né? Então, Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus. Então Jesus, que já dizia que o reino dele não é deste mundo, deixa bem claro que nós podemos sofrer na terra, mas que isso nos trará algum mérito no nosso futuro, né? Quando a gente já estiver planejando um futuro melhor para nós. Então ele é necessário, assim como um remédio. A gente muitas vezes tem que tomar um remédio amargo, de vez em quando doloroso, né, como uma vacina, né, para se curar. Então a gente sofre um pouquinho, mas elimina o sofrimento futuro. Essa é a mesma forma que nós devemos encarar o sofrimento moral, né? Que é esse sofrimento que nos afeta de forma tão grande. Por quê? Porque a gente precisa de vez, né, acreditar em Deus. A gente precisa de vez acreditar que Deus é perfeito e que existe uma justiça divina, né? E que se Deus é perfeito, ele não comete erros, ele não se engana, né? Então nós precisamos deixar de nos sentir injustiçados, porque Deus é perfeito. Então, se não cai uma folha sem a permissão de Deus, também não acontece nada conosco que a gente não precisa passar. Então a gente precisa encarar ter essa fé na justiça divina para poder enfrentar as situações difíceis que nós temos na nossa vida com esperança, com a certeza de que isso é necessário para alguma coisa, que nós podemos aprender alguma coisa com isso, porque existem dois caminhos: ou o aprendizado, onde nós aceitamos a situação e tentamos compreender o que nós podemos aprender com isso, e existe o outro lado, que seria o da revolta, né?
eu não aceito a situação. Eu vou enfrentar com negação. Né? Eu falo, por que comigo? Eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa. Não é isso que está sendo considerado, é a necessidade da experiência. Por que eu estou passando por isso? Como eu posso tirar frutos dessa situação? Né? E então, se a gente encarar como uma revolta, nós não vamos ter aprendizado. Então não adianta querer se revoltar. Deus é perfeito. Deus é justo. Perfeitamente justo. Eu posso não entender as vontades divinas ainda. Não posso entender os caminhos que Ele está conduzindo a minha vida. Mas eu tenho que acreditar que Ele é perfeito e sabe o que é melhor para mim. Né? A gente não fala isso exatamente na hora que a gente reza o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Então nós temos que realmente acreditar que a vontade divina é a melhor vontade, e não a nossa. Porque a nossa é uma vontade imperfeita. Né? Que nem uma criança. Né? Se eu deixar uma criança escolher o que ela quer comer, ela vai só comer aquilo que a agrada, e não o que é melhor para ela. Quem que determina o que é melhor para ela? Os pais. Né? Então, se a gente que faz isso com os pais que são ainda imperfeitos, mas querem o melhor para o filho, imagina o pai, criador, que ele é perfeito. Ele só vai nos dar coisas que nos ajudam. Pode ser doloroso, o jeito que a gente está aprendendo? Sim. Mas por uma opção nossa. Né? Porque a gente não quis aprender pelo amor. Então, como a criança que repetidamente comete erros é colocada de castigo para repensar, para mudar o seu jeito, entender a diferença do que é certo e do que é errado, Deus usa muitas vezes a dor para que a gente tenha um aperfeiçoamento moral, né? Para que nós possamos distinguir melhor o que é certo e o que é errado, né? O que é bom e o que é mal. Então Deus usa da sua sabedoria divina para nos ensinar. E é assim que nós devemos encarar o sofrimento, para que a gente possa realmente ter uma fé, ter uma esperança de que dias melhores virão. Né? Jesus nos prometeu o Consolador, né? O Paracleto, e nos enviou, que é o Espiritismo, para que a gente possa entender melhor a justiça divina. Para que através das suas leis divinas a gente possa então compreender e melhorar a nossa forma de reagir às vontades divinas e as formas como Deus tem nos ensinado para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores, passar por experiências, aprender com essas experiências, sair mais fortes, mais convictos de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo bem, e que se nesse momento a gente não vê ainda, é porque existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Então muitas vezes a gente não vê o fruto na hora que a gente está plantando, mas a gente já imagina como é que vai ser esse fruto. Essa fé, essa certeza de que o fruto vai existir, é que faz com que o lavrador trabalhe durante tanto tempo. Ele tem certeza de que vai colher um fruto. Né? Da mesma forma, nós devemos plantar o bem, fazer o certo, porque num futuro nós vamos colher os frutos dessa semeadura, que não é no mesmo tempo. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, que é num futuro próximo. Né? De vez em quando a gente planta alguma coisa e colhe 2, 3 encarnações depois. Algumas a gente planta e colhe na mesma encarnação.
né? Nós não sabemos, mas nós sabemos que vamos colher. Então a gente tem que ter essa fé na justiça divina. Nós temos que acreditar que Deus é perfeito. Nós temos que ter esse foco na perfeição divina, né? E isso tudo porque a gente tem que parar de pensar no imediatismo. Nós somos muito focados no material. E a gente precisa mudar o nosso olhar para o espiritual, para as coisas de Deus, né? Tudo que é material termina com o fim da encarnação. Mas nós somos seres imortais, né? Nós somos espíritos imortais. Então nós vamos continuar vivos. E quando a gente fica trabalhando tanto pela matéria e esquece do espírito, a matéria finda e o espírito não. O espírito permanece. Então vamos ter que dar mais atenção para esse lado espiritual, que acho que é o que ainda é um pouco difícil para nós, né? Porque nós vivemos na matéria, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir. Mas a gente não pode dar mais valor à matéria do que ela tem, né? E o lado espiritual é muito mais importante do que o lado material, né? E quando a gente tem toda essa dificuldade para enfrentar o sofrimento, a gente tem que sempre olhar para Jesus, né? Que foi o nosso grande mestre, que nos ensinou como nós devemos agir em todas as situações, e não foi diferente com o sofrimento, né? Ninguém sofreu mais do que Jesus, né? Porque Jesus sofreu a dor física, né, de todo o calvário que ele enfrentou, né, durante a sua crucificação. Foi chicoteado, foi humilhado, depois teve que carregar a cruz, depois foi pregado e sangrou até a morte, né? E teve todo o seu sofrimento também, porque foram exatamente no seio que ele vivia com os discípulos, que era uma coisa muito unida, onde ele enfrentou as maiores dificuldades. Se a gente lembrar que foi um dos discípulos que o entregou para o Sinédrio, para os judeus e os romanos, e também que os seus discípulos não estavam com ele no momento de maior sofrimento, só Maria e João que ficaram ali, né? Maria de Madalena e João que ficaram o tempo todo ao lado dele. Os outros discípulos fugiram. Pedro, que era o seu discípulo, que ele falava que era a pedra, que era onde iria se erguer o cristianismo, o negou 3 vezes naquela noite. Então você imagina para Jesus, que tinha todo esse seio familiar, de amizade, né, com os discípulos, sofrer esse abandono, a traição, né, e a dor física. E ele não se revoltou. Ele simplesmente aceitou a vontade divina. Foi necessário que ele fizesse orações para enfrentar tudo isso? Foi. É isso que nós devemos fazer também, né? Pedir força, coragem para enfrentar essas situações difíceis que nos angustiam, que nos geram ansiedade. Mas sabendo que é a vontade divina e que nós vamos fazer de tudo para passar por ela e sair fortalecidos. E foi isso que Jesus fez, né? As últimas palavras de Jesus, quando ele está na cruz, não é de revolta, é de compaixão. Ele simplesmente diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele ainda está preocupado com a gente, né? É uma grandeza espiritual tão grande que Jesus tem para enfrentar todo esse sofrimento. Ele não se preocupa com ele se preocupa conosco. Ele está lá, crucificado, abandonado, traído. E ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado com a gente. Porque ele está em comunhão com o Pai, né? Mas Jesus realmente é um exemplo a ser seguido, né? É um modelo. Muito difícil
para nós sermos como Jesus, mas é um modelo. É no seu evangelho que a gente vai buscar forças para passar por todos esses momentos, para manter a nossa fé na justiça divina, né? Ele deixou vários exemplos para que a gente possa fazer isso. Então a gente tem que fazer isso, né? Então, e nós não podemos nos preocupar porque nós não estamos sozinhos, né? Nós temos um momento que nós sempre entrarmos em oração pedindo força para passar por essas dificuldades, procurar para entender o que está acontecendo. Se for de coração, nós vamos sempre estar sendo amparados, sempre sendo instruídos. Vai cair um livro para que a gente possa entender melhor, alguém vai conversar com a gente para que a gente possa entender melhor. Então nós nunca vamos estar sozinhos, sempre a espiritualidade vai estar conosco, nos ajudando, se a gente tiver com vontade de ser ajudado, né? Se a gente não ficar se revoltando. E desejamos a todos uma boa noite e que possamos nos encontrar novamente na próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus.